Carta aos Coríntios, capítulo 14. O dom de profecias é superior ao dom de línguas. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse, ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido certo, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Pois estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar nele para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, orem para que a possa interpretar. Uma pausa aqui. Querido Deus, estamos orando, buscando a Tua face, a Tua presença, buscando, Deus, o discernimento do Teu Espírito Santo para o conhecimento da palavra, para que a Tua igreja esta noite seja edificada, para que o Teu poder seja manifesto nesse lugar, para que a Tua presença santa possa, ó Deus, orientar as nossas vidas e nos dirigir no entendimento da palavra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar? Quando a língua estranha, a Bíblia fala sobre dons espirituais. Mas quando se trata de línguas estranhas, há muita controvérsia. Né? É um dos dons que as pessoas têm uma certa dificuldade para crer que deva ser praticado dentro da igreja. E o interessante é que o texto é esse mesmo que muitas vezes causa falta de entendimento. Então a gente às vezes lê um versículo isolado e aí vem aquela frase bem conhecida que texto fora do contexto é pretexto. Quando você usa um texto fora do contexto geral para justificar uma atitude, muitas vezes você está procurando pretextos, porque nós temos que ler todo o contexto para compreender. Então Paulo está aqui falando sobre a importância de nós procurarmos os dons espirituais e mais ainda, procurar abundar nesses dons. Ou seja, para que haja suficiência em nós dos dons que o Senhor nos concedeu. Eu profetizei uma vez na minha vida. Eu tive uma visão uma vez na minha vida. Não! Se é um dom, eu tenho. Se é um dom, se eu tenho esse dom comigo, então eu vou usá-lo em todos os momentos em que o Senhor me conceder uma oportunidade para a edificação da minha vida ou para a edificação da igreja. Grande parte dos dons são para a edificação da igreja. O de línguas estranhas é que é dito que é para a edificação própria, se não houver intérprete. Porque quando há a interpretação das línguas, então nós vamos ver que ele edifica também a igreja. Paulo, em momento nenhum, ele fala, vocês não podem falar em outras línguas. E nem está escrito na Bíblia que falar em outras línguas está se
referindo a falar em outros idiomas. Por causa do texto lá em Atos capítulo 2, aonde a Bíblia diz que eles estavam falando em outras línguas, mas as pessoas ouviam cada um na sua própria língua. O fato de uma pessoa ouvir na sua língua, várias pessoas aqui falando, aí cada um escuta numa língua, não quer dizer que todo mundo esteja falando em francês, em inglês, em alemão, em siríaco. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Pode ser, pode, mas pode ser também que alguém estava falando em línguas e na hora de ouvir a pessoa ouvia. Eu já vi um testemunho desse. Eu estava em casa, meu irmão, ele estava em casa orando em línguas, irmãozinho simples, só que ele estava orando aquele pentecostal, orando em voz alta, e daqui a pouco bateu na porta dele. O homem bateu na porta dele. E aí começou a falar com ele, porque você está falando aí, Deus está te usando aí para falar comigo. O homem era japonês. E o irmão estava orando em línguas e ele ouvia em japonês. E Deus falou com ele em profecia ali. O irmão não sabia falar japonês. Ele estava orando e falando. Uma amiga minha foi para os Estados Unidos e chegando lá encontrou uma mulher francesa e foi conversar com a mulher. Ela não sabia falar francês, ela começou a falar e a mulher entendia o que ela falava e ela entendia o que a mulher falava. Não quer dizer que ela estava falando em francês. Ela falou, eu não estava falando em francês, eu estava falando e a mulher me entendia. Deus deu a revelação da língua. Ué, Deus não tem poder para isso? Será que os dons, será que eu tenho que entender tudo? Quando se trata de coisas espirituais, eu preciso compreender que eu não entendo tudo. Porque espiritual é coisa de Deus, é mistério de Deus. Mas eu tenho que aprender a crer. A irmã estava falando aqui no começo sobre a questão da ousadia. Deus está me dando ousadia, eu sou até meio abusada de falar com Deus. Mas não é abusada no sentido de desrespeitosa, é no sentido de ousada, porque ela sabe o que vai falar e Deus vai ouvir. Os dons estão aqui para a igreja. E o dom de línguas é um dom para ser usado. O que acontece muitas vezes são meninices. Por causa de algumas meninices e criancices, alguns acham que está errado o dom na igreja. Não está errado. O fato de alguém usá-lo indevidamente ou incorretamente não desmerece o dom que o Senhor nos concedeu. Então vamos por partes aqui para a gente entender melhor o que eu estou falando. Em primeiro lugar, ele fala que nós temos que procurar com zelo, com empenho, os dons espirituais. Ele fala que o dom de profetizar é um dom que deve ser buscado com mais zelo, deve ser o principal dos dons a ser buscado. Por quê? Porque quando você cura uma pessoa, você cura essa pessoa hoje, mas amanhã essa pessoa vai morrer. Você cura, não, você ora, Deus cura, e a pessoa vai morrer amanhã, correto? Você fala em línguas, você recebe edificação, você está na bênção. Mas quando você está, por exemplo, operando um sinal, maravilha, né? Tem coisas que são assim, que você vê que são extraordinárias, está além daquele simples sinal, daquela simples cura, daquele simples milagre. Tem hora que é uma operação de maravilhas, o mar vermelho se abrir, o rio Jordão se abrir, cair, vir cordonidos do céu, vir maná, o tempo voltar, né? Como aconteceu na época do rei Ezequias. Também durante a batalha de Josué, que o sol parou durante a noite inteira, né? Ficou lá sol, era noite, ficou sol, o sol não se pôs. Aí são milagres, são maravilhas, mas para um fim determinado. A profecia, por que a profecia é mais excelente que os outros dons? Porque ela edifica a igreja de tal maneira que pode levar alguém a Cristo. E aí é a salvação de uma alma. Tem pessoas que são curadas e não vão para o céu. Foram curadas dentro da igreja. Tem gente que foi liberta de demônios, mas daqui a pouco ela voltou lá para o centro. Eu já dei um testemunho aqui
que a gente teve uma época que a gente começou a orar por uma senhora que vinha aqui na igreja, e ela gostava muito de vir à igreja, mas todo dia, todo culto ela vinha. Nós tínhamos culto na época 4 vezes por semana, e ela vinha quase que de todos os cultos. Ela morava aqui na Redondeza, já se mudou. E aí o pastor orava por ela, o pastor Cantor orava, expulsava, e ela ia embora. Daqui a pouco a mulher vinha de novo, caía endemoniada. E era aquela... Aí um dia ele sentou com ela aqui, vou conversar com ela. Ela falou, não, pastor, eu gosto de vir aqui, mas eu não vou largar do centro. Ou seja, falou, tudo bem, só que você vem, não oro mais. Por que eu vou expulsar o demônio de uma pessoa que quer o demônio? Então tem gente que é liberta e vai para o inferno do mesmo jeito, porque daqui a pouco ela está lá se revolvendo na lama de novo. A pessoa pode ver um grande sinal, uma grande maravilha, e voltar para o mundo de novo. Agora, quando eu estou profetizando para a salvação daquela pessoa, quando Deus está muitas vezes ali entregando um recado para a salvação, é diferente, né? Porque ele pode mudar a história de vida da pessoa. Então, é importante para a salvação de almas. Mas, isso não desmerece os demais dons. Você falar que o dom é mais importante que o outro, não desmerece os outros dons. São dons dados por Deus para a edificação da igreja. Como é que eu posso anular a eficácia deles ou anular o valor de um deles, se foi Deus que deu? Não é isso? Então eu tenho que prestar atenção. Então ele diz aqui, o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Peraí, se eu posso falar com Deus numa linguagem espiritual, isso é bom ou não? Sim ou não? Sim. Sim. É maravilhoso eu poder falar com Deus, porque tem coisas que eu quero falar e eu não sei me expressar. Então quando eu estou falando em língua, eu vou falar com Deus em mistérios. Oh, maravilha! Eu posso falar com Deus numa linguagem que vai além do meu entendimento. Meu entendimento pode ficar sem fruto, eu posso não entender, mas a palavra diz que meu espírito ora bem. E se meu espírito ora bem, e se eu sou edificada nisso, eu devo fazer sim. Eu devo buscar sim o dom de línguas, para poder orar em espírito e falar com Deus. Falando de mistérios com Deus. No versículo 5, Paulo deixa bem claro: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Será que Paulo estava querendo falar, você tem que falar alemão, você tem que falar, no caso lá, as línguas da época, né, aramaico, você tem que falar siríaco, você tem que hebraico, você tem que falar grego, você tem que falar, não era isso que ele estava dizendo. Ele estava falando línguas estranhas ao ser humano. Línguas celestiais, eu quero que vocês busquem, porque é dom de Deus. A língua você não precisa de um dom, você vai na escola, você estuda, você procura uma pessoa que fale e você aprende. Tem gente que vai para outro país sem saber falar o idioma, aprende lá na marra. Acontece muito com jogadores de futebol. Alguns até têm algum professor, mas eles aprendem lá no tete-a-tete, no dia a dia. Quantas pessoas que eu conheço que foram para fora e que não sabiam falar o idioma e aprenderam na marra, porque tem que se virar. Como os estrangeiros que vêm para cá acabam aprendendo, fica aí naquele enrolação, tentando falar. Mas se você vai lá na Santa Efigênia, vai em alguns lugares onde tem um monte de chinês, de japonês, de coreano, de orientais de um modo geral, e turcos. E aí você chega lá e você vê que alguns estão tateando, e você às vezes tem que ficar explicando 2, 3 vezes para a pessoa entender. Mas estão lá e ainda estão comercializando dentro do nosso país, se comunicando com o povo no idioma que eles ainda entendem pouco. Então não é isso que a palavra está falando. A palavra está mostrando sobre a questão de línguas celestiais, uma linguagem espiritual em que você pode falar com Deus para ser edificado espiritualmente. Vai além do nosso entendimento, porque a nossa necessidade também vai além do nosso entendimento. Então ele diz: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis,
Porque o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Às vezes você está falando de línguas estranhas e você recebe a interpretação e você acaba profetizando ali, porque você está falando em línguas e entregando. Quantas vezes acontece conosco? Você começa a orar em línguas, daqui a pouco Deus começa a te usar em profecia e você está falando e você mesmo está interpretando aquilo que você falou. Ou uma outra pessoa se levanta para interpretar. Eu já dei um testemunho aqui quando eu era nova convertida. Meu pastor Fábio, estava orando em línguas no culto, era um culto de oração, de busca do Espírito Santo, e nós estávamos orando em línguas ali, a igreja inteira orando em línguas, buscando os dons, e ele começou a falar, e daqui a pouco eu não sabia o que ele estava falando. Só que nova convertida não ia abrir a boca, né? A igreja cheia de gente, né? Estava umas 200 pessoas dentro da igreja, eu não ia abrir a boca para falar nada, eu fiquei quietinha. Mas daqui a pouco uma outra irmã começou a receber a revelação. Ele falava, eu sabia o que ele estava falando, e a outra falava aquilo que eu já sabia que ele estava falando. Então eu não tenho dúvida de que o dom da revelação existe, né? E que a igreja foi edificada naquela noite, e eu fui também. Não foi uma coisa que aconteceu comigo outras vezes, assim, no tocante a uma outra pessoa falando. Mas naquele momento aconteceu, e eu fui recebendo, e eu constatei que é fato. É algo que realmente edifica a igreja, e é bênção para todos nós. Aí agora vamos fazer uma pausa para explicar um detalhe aqui. No verso 6 ele diz: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse por meio da revelação, da ciência, da profecia ou da doutrina? E aí vem aquela parte dos sons indistintos, sons que você não consegue discernir e compreender. Mas como eu disse, isso não invalida o ministério das línguas. O que Paulo está falando aqui? Imagina, eu vou fazer uma visita na casa da irmã ali. Aí eu chego na casa da irmã, ela reuniu a família, reuniu os amigos. Ele está falando: se eu for ter convosco, eu vou lá, vou visitar, vou visitar o ministério. Aí eu chego aqui na igreja e vou ficar só orando em línguas aqui na frente. Se não houver revelação daquilo que eu estou falando, se não houver interpretação, realmente não vai haver edificação. Mas, então eu tenho que trazer uma doutrina, uma palavra, uma orientação, ou a revelação daquilo que eu estou falando, porque a igreja precisa ser edificada. Então, é a questão de eu entender o tempo. Para tudo tem um tempo e um modo. Se eu estou aqui na igreja, digamos aqui, eu estou aqui pregando a palavra, aí de repente a irmã lá levanta e começa a falar língua estranha, no meio da palavra. Aí a outra lá levanta e começa a falar língua estranha, no meio da palavra. Eu já passei por isso. Eu fui convidado para ir numa igreja. Nesse dia eu estava indo levar as irmãs, era um ciclo de oração, aniversário do ciclo de oração, me parece. Eu levei um grupo de irmãs aqui, e quando nós chegamos lá, aí a irmã começou a ministrar. Eu lembro que eu consegui ouvir o texto que ela ia ler. Foi só que eu consegui ouvir. Eu não consegui entender mais nada. Porque estava todo mundo orando em línguas estranhas durante a palavra e dando glória, aquela coisa toda, e uns rodando, e eu estava próximo ao púlpito, mas eu não conseguia entender o que a irmã falava, de todo que o povo gritava. Não houve edificação. Para mim, não. Uma das irmãs que saiu comigo: nossa, que culto abençoado, né? Eu falei: estou até agora tentando entender o que a missionária pregou. Você tem que sair da igreja com uma palavra. Eu não saí. E olha que eu tentei, eu me esforcei, por Deus. Então é disso que o apóstolo está falando. Tem que tomar cuidado. Na hora da palavra, tem que ser a palavra. Na hora da oração, amém. Vamos orar, vamos buscar. A gente está tendo agora essa campanha de oração. Durante a semana a gente ora de 7 às 8, aos domingos de 6h30 às 7 horas. Dobramos o olho aqui e vamos orar. Cada um está orando. Se você quiser orar em língua o teu tempo, amém. Você está orando, você está sendo edificado, glória a Deus. Agora, começou a palavra, o louvor. E aí, a pessoa está aqui louvando, um cântico, procurando nos levar em louvor e adoração ao Senhor. Aí alguém começa a orar em língua a toda altura e ninguém entende mais nada.
Qual é a edificação disso? Então, nós temos que ter ordem, decência para fazer as coisas, para que haja edificação, não é para exibição. A gente tem que tomar cuidado, não pode deixar que o espírito de exibicionismo, aí eu oro em língua, então eu vou levantar e vou começar a orar. Que isso? A palavra diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu não fico... tem gente que pensa que o Espírito Santo age igual um demônio. A pessoa é tomada pelo demônio e ela não sabe o que está fazendo. Não, o Espírito não é assim não. O Espírito você sabe o que você está fazendo sim. Você começa a orar, começa a profetizar, mas você sabe o que você está fazendo, vai entregar o recado. Se alguém te cortar ali, você para, quiser parar, você para. Então, você pode estar deixando de entregar a palavra, você sabe, porque você está com entendimento consciente. Está consciente o tempo todo. Versículo 14. Se eu orar em língua estranha, meu espírito ora bem. Tá? Mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei? Eu vou orar com o espírito e também com o entendimento. Eu canto com o espírito, canto também com o entendimento. Pronto. Faça as suas coisas. Vai ter um tempo de você orar em espírito, você vai buscar. Vai ter um tempo de você orar para a edificação da igreja. A irmã levanta e faz uma oração. A irmã começa a orar em língua aqui. O que o povo recebeu? Como é que as pessoas vão poder dizer amém no final da sua oração, se ninguém sabe o que você orou? Né? Então, a oração em línguas é naquele momento de oração ou na sua casa. Aí você fica à vontade. E também, se terminou aquele período de oração, alguém tem lá uma palavra para entregar, começa a orar em língua, a gente vai dar uma pausa. Porque se eu começar a orar em língua toda altura e profetizar, daqui a pouco o outro lá levanta, no mesmo momento começa a fazer também. Daqui a pouco o outro levanta e começa. Não, vou entregar o recado lá, vou entregar o recado cá, vou entregar o recado. Cada um está entregando o recado no lugar e fica aquela confusão e no final das contas ninguém sabe nada. E até aquela pessoa que está ouvindo o recado lá, ela fica confusa, porque ela está ouvindo aqui, mas está ouvindo outro gritando do outro lado. E aí não tem edificação para a igreja. Então é isso que o apóstolo está condenando aqui, a falta de organização. Então, a Bárbara Freire fale cada um por sua vez. E no máximo, na reunião 3. Porque senão a reunião fica muito longa, todo mundo começa a querer profetizar. Não, vamos, tem ordem, vamos com calma. E olha uma outra coisa. Então, dois versículos que a gente precisa guardar bem. O 5, quando eu falei, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. E no versículo 18 ele diz: eu dou graças ao meu Deus, porque eu falo mais língua do que todos vós. Todavia, antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que também possa instruir, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Então, quando eu estou na igreja, ministrando, Paulo ele andava de um lado para o outro, ele trazia uma palavra de fé, de edificação, de conhecimento para a igreja. Então, quando ele chegava, ele ia falar o quê? Ele ia falar na língua do povo. Ele sabia a língua ele sabia falar alguns idiomas também. Então, se ele estava em Israel, ele falava em hebraico. Mas se ele estava em Roma, ele falava a língua dos andanás. Ele estava na Grécia, eles falavam grego, ele sabia alguns idiomas. Mas ele falava de acordo com o povo ali. Isso não quer dizer que ele não orasse em línguas também. Ele diz: eu falo em línguas estranhas mais do que todos vocês. Eu dou graças a Deus por isso, porque eu sei falar. Eu recebi do Senhor esse dom. E eu falo. Eu falo. É isso que Paulo está dizendo. Eu não deixei de falar. Eu falo. Quando eu vou orar, eu falo com meu Deus. Porque meu espírito também precisa ser fortalecido. O teu espírito precisa ser fortalecido. Você precisa se fortalecer em Deus. Então a gente precisa orar em línguas também. Se na igreja nesse momento, às vezes o pastor separa aqui e fala: vamos orar em línguas, quem sabe falar em língua vai falar. Comece a orar. Ah, mas eu não tenho ainda. Comece a buscar de Deus, porque é bênção para a tua vida. Você se fortalece. Você vai perceber o quanto você fica mais próximo de Deus, porque você
sente a presença do Espírito, você percebe que você está sendo usado pelo Espírito de Deus, e não tem nada melhor do que você perceber que você está sendo usado pelo Espírito de Deus. Não fica preocupado não, que a gente vira como conversinha, mas e se ele estiver falando lá e for língua de demônio? E se for língua da carne? Você está buscando a Deus, irmão. Diz que se o filho pede pão, o pai não vai dar uma pedra. Se pedir peixe, ele não vai dar um escorpião. Por que Deus não vai te dar o Espírito? Tem que tomar cuidado para não permitir que os dardos inflamados do maligno impeçam o agir de Deus na tua vida. Tem muita coisa que é dardo. Você quer receber, você quer buscar, aí o bichinho fica lá soprando e você dá conversa pro diabo. Não dá conversa pro diabo, não. Você reclamou tanto de Eva que Eva deu conversa pro diabo, e agora você vai dar conversa para ele? Deixa ele falar sozinho. Vai buscar o Senhor. Vai buscar os dons espirituais, porque a palavra manda a gente buscar. Porque eu preciso crescer espiritualmente, eu não posso ficar estagnada, eu não posso ficar estacionada. Eu preciso do Espírito de Deus na minha vida, porque é Ele que vai me levar mais adiante, é Ele que vai me capacitar a vencer. Em nome de Jesus Cristo. 18, né? Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Importante, irmãos, eu ter a cada dia o entendimento da importância de tudo aquilo que a palavra nos fala. Hoje, a palavra é o quê? É sobre línguas estranhas. Então eu vou guardar isso no meu coração. Quando eu ouvi o pastor pregar sobre dons espirituais, eu era nova convertida. Eu me converti, eu comecei a frequentar a igreja há uns anos antes, né? Ia muito esporadicamente, fui alguma vez com a tia, uma outra vez com a minha mãe, uma outra vez com o vizinho, né? Aquela coisa assim bem esporádica mesmo. Depois eu comecei a ir com um pouco mais de frequência. Quando meu irmão se converteu, eu fui algumas vezes, também não foram muitos, fui algumas vezes. Mas quando eu me converti de verdade, quando eu entreguei a vida para Jesus, foi em fevereiro de 85, em março, o pastor estava fazendo culto numa sexta-feira, pastor Fábio lá na sede, e ele começou a buscar, era a busca dos dons espirituais. Eu estava lá, pouquinho tempo, nova convertida. Mas quando ele começou a falar sobre isso, eu falei: Jesus, eu quero para a minha vida, eu quero receber o teu Espírito na minha vida, né? O Espírito de Deus eu já tinha, porque ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu quero abundar no Espírito, eu quero poder desfrutar dos dons. E aí ele começou a orar lá, e eu comecei a orar lá também, comecei a orar e recebi o batismo do Espírito Santo, e fui orando, nunca mais parei. Se Deus me deu, é meu. E a palavra diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Você recebeu um dom? Qual é o dom que você recebeu? Deus não se arrependeu de tê-lo entregue para você. E se Deus não se arrependeu, e se é meu, eu vou usar. Por que a gente fica com coisas guardadas? De vez em quando a gente precisa fazer uma arrumação no nosso guarda-roupa para descobrir o que está guardado. No nosso armário de cozinha, no nosso dentro de casa, às vezes precisa dar uma geral, uma faxina geral, para você descobrir, porque às vezes tem coisas guardadas que você não usa mais. Quantas vezes você tem um calçado que você deixou lá e esqueceu, uma roupa que você deixou lá e esqueceu, um perfume que você deixou lá e esqueceu? Tem quantas coisas que você ganhou que ficaram guardadas? Da mesma maneira, na vida espiritual, às vezes você recebe do Senhor dons e você deixa o dom guardado, você não usa. Você usou na igreja aquele dia que você recebeu e depois você deixou para lá. Não, mas eu estava na igreja, estava todo mundo orando lá e eu me sentia à vontade, mas em casa eu fico insegura, em casa eu fico na dúvida se devo usar ou se não devo. Deve sim, é teu, Deus te deu. Usa os dons para a edificação da tua vida. E Deus pode também te usar para edificar a vida de uma outra pessoa.
apenas permita que Deus faça aquilo que Ele quer na tua vida. Porque você pede, Senhor, eu queria tanto receber, eu queria tanto, mas aí quando você recebe, ele fica, mas será que eu recebi de verdade? Será que Deus me deu mesmo? Tem essa dúvida. Tem muita gente com essa dúvida, mas eu não sei se eu posso ficar orando. E se não for de Deus? E se o diabo for me usar? Para com isso, você está na presença de Deus. Você está na presença de Deus, está buscando as coisas de Deus, que o diabo vai te usar. E outra, se o maligno vier soprar, o Espírito vai falar com você, vai te mostrar o que é de Deus, o que não é. Falar em língua, Deus não vai te permitir isso. Deus não é Deus de confusão. Deus não vai permitir isso na tua vida, não. Fica tranquilo. Deixa Deus te usar. Deixa Deus moldar a tua vida de acordo com a vontade dEle. Deixa Ele operar na tua vida para que você seja edificada de verdade. Sair daquele teu passo que você está andando. Às vezes a gente vai andando no nosso passo, mesmo convertidos, o nosso passo é curto. O nosso passo é lento. É quando você começa a receber das coisas de Deus, você consegue desenvolver muito mais o teu ministério. Você vai ter muito mais segurança diante de Deus e diante da igreja e diante das pessoas. Quando você for falar com alguém, você vai ter mais segurança para falar. Você vai ter mais confiança porque você sabe que você tem estado na presença de Deus. Isso não depende da tua santidade, no sentido de que quando eu for perfeita, eu vou falar isso. Depende da tua santificação, da tua busca. Você está buscando de Deus, está procurando a cada dia consertar seus erros, suas falhas, deixar certas coisas de lado. Aí você está buscando de Deus. Pastor, a minha vida está toda atrapalhada ainda, mas olha, eu já estou me posicionando em reformar minha vida. Tem coisas que todos nós temos. Quem que não tem? Então tem coisas que eu estou ainda me organizando. Deus vai te deixar de usar por isso? Não. Não vai. Estou falando para você, Deus não vai deixar de te usar por isso. Você está ali buscando, você está se consertando diante do Senhor. Deus não vai deixar de te usar por isso. Deus não deixou de usar nenhum dos apóstolos. Nem Tiago e João, querendo ser o primeiro no reino dos céus. Nem Pedro, lá falando para Jesus e sendo repreendido por Jesus. Nem Judas, o traidor. Nem Tomé na sua incredulidade. Jesus não deixou de usar nenhum dos 12 apóstolos. Ele usou os 12 até o fim. E depois, Judas foi para o caminho dele. Os outros continuaram sendo usados pelo Senhor. Tinham problemas, tinham lutas, brigaram entre si algumas vezes. Paulo brigou com Barnabé. Barnabé queria levar Marcos, Paulo não queria. Paulo pegou Silas, Barnabé pegou Marcos, foi um para cada canto e os dois foram pregando o evangelho. Tinham brigado. Eu quero com você, mas eu não quero que Marcos vá conosco, porque quando a gente estava na outra viagem, Marcos abandonou a gente. Então eu não quero, eu vou pegar Silas. Aí o Barnabé falou, não, Marcos já cresceu, já amadureceu um pouquinho, vamos levar Marcos. Leva, não leva, foi cada um para um canto. Foram fazer a obra de Deus. Não se entenderam naquela situação, mas não deixaram de ser dois homens de Deus, usados por Deus, e foram cada um na sua viagem. Mas lá na frente, alguns anos depois, Marcos manda, traze comigo também Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Agora já cresceu, ele está bom, agora pode vir. Foi coisa de momento. Paulo. Eu falei o quê? Falei não. Paulo manda trazer Marcos. Então, acontece. Por que não? Acontece problemas. Pedro precisou ser repreendido. Estava dissimulando lá, Paulo chamou a atenção. O que é isso aí, ô Pedro? Está dissimulando agora? Está fazendo os outros dissimular também? O que é isso? Você é crente? O que é? E aí Pedro já com anos de ministério, foi repreendido. E por carta, Paulo ainda falou que tinha repreendido. Repreendeu e ainda deixou isso público para nós hoje. Para a gente perceber que a gente tem nossas fraquezas, nossas faltas, mas o Senhor não vai. Se você está na tua sinceridade diante do Senhor, Deus não vai deixar de te usar. O tempo está passando. O tempo está indo embora, está se esgotando. E nós não podemos ficar parados esperando
Um dia, quem sabe, talvez Deus me use. Não, é agora, o tempo é já. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que amanhã te reserva. Então faça hoje. Faça tudo o que você tem que fazer, vai fazendo. Vai se posicionando, porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã está nas mãos do Senhor. Hoje é o dia de você fazer. Hoje é o dia de você buscar. Hoje é o dia de você se entregar e confiar que Deus pode fazer algo na tua vida e te usar como instrumento. Amém? Então hoje é o dia. Nós vamos orar. Nós vamos